E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, além dos princípios expressos, eu queria falar de alguns princípios implícitos, que não são menos importantes. Não há hierarquia entre princípios, tá? A ideia é de que todos eles são princípios constitucionais, alguns estão expressamente postos na Constituição, outros são implícitos, mas todos eles têm o mesmo grau de importância. Não há hierarquia entre eles e os princípios implícitos caem bastante em prova também. E eu queria começar falando do princípio da autotutela, tá? A autotutela está regulamentada na súmula 473 do STF. A autotutela nada mais é do que o autocontrole, tá? O raciocínio é de que quando a gente trata desse princípio da autotutela, nós estamos tratando do poder que a administração pública tem de controlar os atos praticados por ela mesma. A autotutela é um poder e, ao mesmo tempo, é um dever da administração. Ela tem o poder e ela tem o dever de autotutela. Esses princípios, eles vivem juntos. A ideia da súmula 473 do STF é justamente essa. A administração tem o poder de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação. Mas não é só um poder. É um poder e é um dever. A administração, ela não pode deixar de rever o seu ato. Se o ato for ilegal, ela não só pode, como ela deve anular esse ato, né? Então, o raciocínio é de que a administração tem o poder e o dever de rever os seus próprios atos. Essa autotutela, ela deve ser enxergada tanto no que diz respeito à legalidade ou ilegalidade, então esse ato pode ser anulado pela própria administração. Como eu lhe disse, não é uma faculdade, né? É um poder-dever. A administração verificou que o ato está viciado, ela pode e deve anular o ato viciado. Então, não é só o poder de anular o ato viciado, é o poder e é o dever de anular o ato viciado. E também essa autotutela incide sobre atos válidos. Não há nenhuma ilegalidade, mas não há mais interesse público e aí será determinada a revogação desse ato. Então, a autotutela incide sobre atos válidos e inválidos. Os atos inválidos serão anulados e a administração pode fazer isso, independentemente de provocação. E mesmo que os atos sejam válidos, verificado que não há mais interesse público na manutenção desse ato, ela deve revogar esse ato, né? Sempre embasado em razões de interesse público. É importante lembrar que a autotutela não afasta a tutela jurisdicional, mesmo porque a tutela jurisdicional no Brasil é inafastável, né? Nós temos a inafastabilidade de jurisdição e, por isso, independentemente da decisão administrativa, quem se sentir prejudicado pode ir ao judiciário, requerer anulação daquele ato. Então, a ideia é de que a administração tem o poder de rever os seus próprios atos, assegurada a apreciação judicial, o Poder Judiciário pode e deve anular esse ato em caso de ilegalidade. Ok? Beleza. O Judiciário, diferente da administração, só atua quando provocado. A administração, não. A autotutela concede à administração o poder de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação de qualquer interessado. Além do princípio da autotutela, eu queria que você anotasse aí como princípio constitucional implícito super importante o princípio da continuidade. A continuidade, pessoal, ela nada mais é do que um princípio implícito na Constituição e expresso na lei. Então, a Lei 8987 trata desse princípio da continuidade e não é mais somente a continuidade dos serviços públicos, é a continuidade da atividade administrativa, tá? A ideia é de que a atividade administrativa deve ser contínua. Sempre que você pensar em continuidade, vai pensar na continuidade da atividade pública, na continuidade da atividade administrativa. A administração não pode parar. Esse é o raciocínio. Quando você pensa no princípio da continuidade, o que eu estou dizendo para vocês é que a atuação administrativa não pode e não deve parar. A administração deve atuar regularmente e essa atuação administrativa não deve ser interrompida pela administração pública. Então, a princípio, essa atuação administrativa não deve parar.
Aí eu te faço duas perguntas simples. Se a atuação administrativa não pode parar, servidor público tem direito de greve? Segunda pergunta. Se a atuação administrativa não pode parar, eu posso interromper um serviço por inadimplemento do usuário? Vamos lá. Minha primeira pergunta foi greve. E eu vou começar respondendo ela. Servidor público tem direito de greve? Sim ou não? A resposta ideal agora, nesse momento, é depende. Por que depende? O artigo 142 da Constituição expressamente veda a greve e a sindicalização dos militares. Sem que a gente precise agora entrar na discussão se militar é servidor, se não é servidor, se é agente, enfim. A ideia é de que os militares não têm direito de greve. A vedação à greve dos militares não abrange somente os militares das Forças Armadas, não. Tá? Marinha, Exército, Aeronáutica. Quando eu falo de vedação de greve de militares, eu estou lhe dizendo que isso abrange tanto as Forças Armadas quanto os militares estaduais, Polícia Militar Estadual, Corpo de Bombeiro Militar Estadual. Tá? A ideia é de que esses militares não têm direito nem de greve e nem de sindicalização. Eles não podem sequer se organizar em sindicatos, eles têm umas associações, né? Mas eles não podem se organizar em sindicatos e nem fazer greve. Então é vedada a greve e é vedada a sindicalização dos militares. Militares não têm direito de greve e militares também não têm direito de sindicalização. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão equivocada, na minha opinião equivocada, mas se vier na prova você vai marcar, ele estabelece que a vedação de greve dos militares se estende também aos policiais civis. Então, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, a vedação de greve dos militares visa resguardar a segurança pública. E aí, fazendo a interpretação mais ampla em relação a essa garantia da segurança pública, a vedação de greve dos militares deve também abranger os policiais civis. Então, numa interpretação ampliativa, os policiais civis também não têm direito de greve. Repito, essa é uma interpretação jurisprudencial com a qual eu não concordo, mas que a gente marca em prova, tá? Beleza. Daí, o artigo 142 estabelece a greve dos militares e dos policiais civis como vedada. Em relação aos demais servidores públicos civis, a Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito de greve. O artigo 37, inciso 7, estabelece que o servidor público, e ele está falando aqui do servidor público civil, tem direito de greve que será exercido nos termos e condições definidos em lei específica. Então, o servidor público tem direito de greve que será exercido nos termos de lei específica. Primeiro, se a prova lhe disser que o direito de greve será exercido nos termos de lei complementar, não marque. Tá? Quando eu falo de lei específica, eu estou falando de lei ordinária mesmo. Então, o servidor público tem direito de greve e o direito de greve do servidor público será exercido nos termos de lei específica, lei ordinária. A questão é, não há nenhuma lei específica regulamentando o direito de greve dos servidores. Então, eu te pergunto, diante da ausência de lei, esse servidor público pode exercer o direito de greve? Que ele tem direito de greve, ninguém discute. Está na Constituição. A Constituição diz que esse servidor público tem direito de greve. A questão é, ele pode exercer o direito de greve? É óbvio, né? A moça trabalha na casa da minha mãe, Jaciara. No outro dia, minha mãe estava falando alguma coisa. Ela perguntou, posso fazer isso? E minha mãe disse, é óbvio que pode. Ela disse, dona Miriam falando inglês. Pois é, Jaciara é uma figuraça. Trabalha com minha mãe há mais de 15 anos, uma pessoa maravilhosa. Mas, enfim, a questão é a prova viva de que o nosso sistema educacional não funciona, tá? Porque ela estudou até o ensino médio final. Ela é a prova ali de que o nosso sistema educacional é muito ruim no âmbito do serviço público, infelizmente, né? Criando esse abismo que a gente vive. Mas, ó, o que acontece? Seguinte, quando eu digo a vocês que o direito de greve será exercido nos termos de lei específica,
O Supremo Tribunal Federal pacificou que esse direito de greve é uma norma de eficácia limitada. Ou seja, o servidor público tem direito de greve, ninguém discute, mas enquanto não vier uma lei específica a regulamentar o direito de greve do servidor, ele não tem como exercer esse direito. Ele tem o direito, mas ele não pode exercer enquanto não vier uma lei específica para regulamentar esse direito. E aí foram impetrados alguns mandados de injunção. As pessoas dizem, ó, STF, meu querido, eu tenho direito há tanto tempo e não posso exercer. Como é que funciona isso? Eu quero exercer o meu direito de greve. E aí, nesses mandados de injunção, o Supremo Tribunal Federal chegou à seguinte conclusão. Ó, o servidor público tem direito de greve e realmente o direito de greve é uma norma de eficácia limitada. Então, o exercício do direito fica dependendo da edição de uma lei que regulamente esse direito. Mas enquanto não vier a lei específica, o servidor público vai poder fazer greve nos moldes da Lei Geral de Greve. Então, a Lei Geral, que se aplica aos empregados em geral, a 7783 de 89, estabelece regras para esse direito de greve. E nós vamos seguir esse direito, essa Lei Geral de Greve, até que venha uma lei específica a regulamentar o direito de greve do servidor. Enquanto não vier uma lei específica a regulamentar o direito de greve, nós faremos a greve nos moldes da Lei Geral de Greve. Então, nós vamos aplicar a Lei Geral de Greve até que venha uma lei específica a regulamentar esse direito, tá? Então, percentuais para serviços inadiáveis, todas as regras da Lei Geral de Greve serão aplicáveis até que venha uma lei específica a regulamentar o direito de greve do servidor. Então, hoje, o servidor público tem direito de greve e ele poderá exercer esse direito nos moldes da Lei Geral de Greve até que venha uma lei específica regulamentar esse direito. Enquanto não vier, ele vai usar a lei geral. A pergunta duas, na verdade. Primeira, o servidor em estágio probatório pode exercer o direito de greve? Preste atenção que eu não estou lhe perguntando se ele tem direito de greve, isso já está superado, né? A Constituição fala do direito de greve dos servidores públicos. A pergunta é, se ele estiver em estágio probatório, ele pode exercer o direito de greve? Pode. Enquanto não vier uma lei tratando da matéria de forma diferente, os servidores em estágio probatório, eles têm direito de greve e eles poderão exercer o direito de greve deles regularmente. E a segunda pergunta é, e o servidor público, ele tem direito a ser remunerado pelos dias parados? Ou seja, aquele dia em que ele não prestou o serviço em razão da greve, ele tem direito à remuneração por aquele dia? Naquele momento ali, em que ele não foi em razão da greve para o exercício da atividade, não prestou serviço, ele tem direito a ser remunerado? Sim ou não? A ideia é de que, a princípio, não. A remuneração ela tem caráter contraprestacional. Se ele não presta o serviço, ele não pode receber a contraprestação. Então, num primeiro momento, ele não tem direito à remuneração pelos dias parados, tá? Mas a jurisprudência do STF diz o seguinte, o servidor público não tem direito à remuneração pelos dias parados, salvo se a greve decorrer de uma conduta ilícita da administração. Então, se a greve decorrer de uma conduta ilícita da administração, aí o servidor público terá direito de greve e também terá direito à remuneração pelos dias parados em razão da greve, ok? Fora isso, não há remuneração pelos dias parados, ele pode fazer a compensação depois. Vamos para a segunda pergunta? Porque eu estava falando do princípio da continuidade. Eu disse que a atuação administrativa não pode parar, que a atividade pública deve ser ininterrupta, e aí perguntei sobre greve para que a gente conseguisse contrastar com o princípio da continuidade. E eu tenho uma segunda pergunta. Já que a atuação administrativa não pode parar, é possível interromper um serviço por inadimplemento do usuário? Se você não paga energia elétrica, pode cortar? Eu não estou perguntando se corta. Estou perguntando se pode. Pode sim. O que acontece? Nesse caso, o artigo 6º
parágrafo 3º da Lei 8987 de 95, estabelece o seguinte: quando nós estivermos tratando de interrupção do serviço, não se considera inadimplemento, né? Não se considera descontinuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica e a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que haja um prévio aviso. Repito, o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987 diz que não viola a continuidade, porque não se caracteriza como descontinuidade a interrupção do serviço por razões de ordem técnica ou por inadimplemento do usuário, desde que haja urgência ou desde que avise antes. A interrupção por ordem técnica ninguém discute, né? Cai um poste, até consertar, vai ficar sem energia elétrica. A interrupção, nesse caso, está embasada em razões de ordem técnica, segurança das instalações. Beleza. Ou então, vai precisar fazer uma modernização do serviço de esgoto e água em determinado bairro. Aviso antes no rádio, ó, vai ficar 1 hora sem água em tal local. Pronto. É uma interrupção baseada em razões de ordem técnica com prévio aviso. A questão é, e a interrupção por inadimplemento? Alguns doutrinadores defendiam a inconstitucionalidade dessa interrupção por inadimplemento do usuário. Ainda que houvesse um prévio aviso, o inadimplemento do usuário não poderia ensejar essa interrupção. Isso está superado, tá? O entendimento majoritário é que, até mesmo para atender à supremacia do interesse público, eu posso interromper o serviço por inadimplemento do usuário. É porque é o seguinte: se eu mantiver o serviço para quem não paga, vai chegar uma hora que eu vou quebrar e não vou conseguir prestar o serviço para ninguém. Então, para manter a prestação do serviço a todos os que pagam, eu posso interromper daquele sujeito inadimplente. É a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, a questão é possível interromper o serviço por inadimplemento? Desde que haja um prévio aviso. E aí a gente vai para alguns detalhes. Primeiro, essa interrupção por inadimplemento, diz a lei, não pode acontecer na sexta-feira, no sábado, no domingo. Também não pode acontecer em feriado ou véspera de feriado. Isso está expresso na lei, tá? A interrupção por inadimplemento, ainda que haja um prévio aviso, ela não pode se dar nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, nem no feriado, nem na véspera de feriado. Além disso, a interrupção por inadimplemento, ela depende da demonstração de que não vai paralisar um serviço essencial à coletividade. Isso. Preste atenção que o artigo 6º, parágrafo 3º, diz assim: é possível a interrupção por inadimplemento desde que haja um prévio aviso, resguardados os interesses da coletividade. Ou seja, a interrupção do serviço por inadimplemento do usuário não pode paralisar um serviço essencial à coletividade. Se você não paga energia elétrica, pode cortar? Pode cortar. Mas e se um hospital não paga energia elétrica, pode cortar? Não. Nesse caso, não. Nesse caso, você vai ter que manter a prestação do serviço e cobrar paralelamente. Mas você não vai poder interromper o serviço de energia elétrica de um hospital, porque o prejuízo à coletividade dessa interrupção é muito maior do que a manutenção do serviço. A gente teve uma questão, era de concurso, que falava de iluminação pública, que é uma decisão pacificada no STJ. A questão dizia que determinado município não estava pagando energia elétrica e a concessionária determinou a interrupção do serviço de iluminação pública. Manteve hospital público, mas a iluminação pública mandou cortar. Pode? Não, não pode. Porque o STJ entende que a iluminação pública é um serviço essencial à segurança da coletividade. Então, nesse caso, vai cobrar paralelamente, mas não poderá interromper a prestação do serviço, tá? Então, a ideia
é ter na cabeça que a interrupção por inadimplemento e por razões de ordem técnica pode se dar em caso de urgência ou em caso de prévio aviso, mas a interrupção por inadimplemento não pode paralisar serviço essencial à coletividade e também não pode se dar nem em sexta, sábado, domingo, nem feriado ou véspera de feriado. Ok? Além da autotutela, além do princípio da continuidade, também eu gostaria de conversar com vocês acerca do princípio da segurança jurídica. Esse é um princípio que cai nas provas de primeira e de segunda fase com muita frequência, tá? Aliás, se você optar pela segunda fase de direito administrativo, eu já falei, pode confiar em mim. O curso de segunda fase, a gente faz ele todo detalhado, trabalha caso por caso, porque assim, a prova de primeira e de segunda fase são muito parecidas, são casos concretos, né? Não são questões conceituais. Na primeira fase, vem o caso concreto e vem as respostas A, B, C, D, beleza. Na segunda fase, vem o caso concreto e ele pergunta para você responder. Tá? Então, na prática, não é mais complicado do que a primeira fase. A segunda fase não é mais complicada que a primeira, muito pelo contrário. Porque como a gente vai focar somente em direito administrativo e o conteúdo é pequenininho, a gente vai trabalhar e retrabalhar esse conteúdo de forma que você vai se sentir muito seguro para essa prova. Tá? Então, confie em mim que a gente vai conseguir correr atrás dessa aprovação juntos. Mas vamos lá, o que eu ia dizendo para vocês. A segurança jurídica é o princípio da segurança das relações, né? A administração, ela não pode mudar entendimentos, ela não pode atuar de forma contrária ao que ela atuava, retroagindo para prejudicar direitos de terceiros. Nesse caso aqui da segurança jurídica, o que normalmente cai na prova de vocês é o artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 da Lei 9784 de 99. Esse é o dispositivo que costuma cair, né? Eles trazem um caso concreto que abarque esse dispositivo. Esse artigo diz assim: a nova interpretação da norma jurídica não pode retroagir para prejudicar direito de terceiros. Então, vamos lá. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que fulana de tal era servidora pública concursada, que recebia uma remuneração X, e que foi dada a ela, por meio de uma normatização, um ato interpretando a lei, uma gratificação de vantagem X. Depois de 8 meses, a administração verificou que aquele ato interpretou a lei de forma equivocada e que na carreira de fulana de tal não deveria ser feita a inclusão ali daquela vantagem X, gratificação de vantagem X. E aí vai perguntar se a administração pode mandar fulana de tal devolver tudo. Claro que não. Então eu posso sim fazer a nova interpretação, entender que aquele ato é ilegal, é nulo, e anular o ato. O que eu não posso é mandar ela devolver tudo que ela tinha recebido de boa fé, porque a nova interpretação da norma jurídica não pode retroagir para violar direitos de terceiros. Eu tenho como determinar que se devolva, de que se anule o ato e ela não receba mais a gratificação. Mas eu não tenho como determinar que se devolva isso para que ela seja obrigada a, nesse caso, devolver tudo que ela recebeu de boa fé. Tá? Então, cuidado com esse tipo de questão. Esse artigo 2º, parágrafo único, inciso 13, da Lei 9784, estabelece justamente que a nova interpretação da norma administrativa vai valer. Daqui para frente, eu posso declarar nulo um ato anterior, até pela autotutela, né? Mas essa nova interpretação não pode retroagir para violar direito de terceiros. Também, princípio implícito na atuação administrativa, o princípio da motivação. A motivação também está prevista no artigo 2º da Lei 9784, mas é implícito na Constituição Federal. Então, é um princípio implícito na Constituição Federal, esse princípio da motivação. É o dever que a administração pública tem de fundamentar os atos que ela pratica. No momento que a administração pratica o ato, ela tem o dever de motivar, de fundamentar a prática desses atos. O ato praticado pela administração tem que ser motivado, tem que ser fundamentado.
obrigatoriamente. É necessária a motivação e a fundamentação desses atos administrativos. A fundamentação, a motivação do ato, ela é decorrência, inclusive, da indisponibilidade do interesse público. O gestor tem o dever de fundamentar os atos que ele pratica. Claro que não é um princípio absoluto, né? Quando a gente for falar de atos administrativos, a gente vai ver que alguns atos não dependem de motivação, porque a própria Constituição Federal dispensa a motivação do ato. Por exemplo, nomeação e exoneração de servidores comissionados. A Constituição diz que os cargos em comissão são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Então, para nomear um servidor comissionado e para exonerar o servidor comissionado, não precisa fazer motivação. Não precisa, porque a própria Constituição Federal dispensa, dizendo que essa nomeação e essa exoneração são livres. Mas isso, obviamente, se dá porque os princípios não têm caráter absoluto. Então, nós não devemos interpretar os princípios com esse caráter absoluto, né? A motivação, então, ela tem que ser enxergada dentro dessa estrutura. Os princípios constitucionais não são absolutos. Eles devem ser analisados respeitando ali as exceções, inclusive constitucionais. Agora, em relação à motivação, tem um aspecto importante que eu quero que você tome cuidado, que é o artigo 20 da LINDB. Esse artigo diz que nas decisões administrativas, e ele estabelece justamente a decisão administrativa controladora judicial, mas o que me interessa é a administrativa, a atuação administrativa não pode se pautar somente em valores jurídicos abstratos, devendo atentar para as consequências práticas dessa decisão. É o princípio do consequencialismo jurídico. E aí, o parágrafo único desse artigo 20 vai explicando esse consequencialismo, vai dizendo que na prática dos atos deve se apresentar uma motivação mostrando que aquela medida é adequada, é necessária a prática daquele ato e que as consequências daquele ato devem ser analisadas em conjunto com a prática do ato. Tá? Esse artigo 20 da LINDB, se cair na prova, tende a cair o texto da lei. Cuidado para não errar essa questão. Por fim, para a gente fechar aqui, não todos os princípios, né, mas os que eu tinha separado para a gente conversar, eu queria falar do princípio da razoabilidade e, inerente à razoabilidade, nós temos o princípio da proporcionalidade. O entendimento que nós vamos ter é de que a proporcionalidade é inerente à razoabilidade. Tá? A razoabilidade, pessoal, ela incide primordialmente sobre atos discricionários, nos quais a administração pública terá uma margem de escolha. E a ideia é de que sempre que a lei conferir ao agente público uma margem de escolha, essa margem de escolha deve se pautar nessa razoabilidade, que na verdade, é o que a gente chama de aceitabilidade social, né? A razoabilidade é um conceito jurídico indeterminado. Então, quando eu digo a vocês que a atuação administrativa deve ser pautada na razoabilidade, os doutrinadores tradicionais falavam assim, e falam ainda, né? É aquela atuação do homem médio, enfim, razoabilidade e aceitabilidade social. Eu preciso verificar se aquela conduta é aceitável socialmente, se aquela conduta está sendo considerada razoável no âmbito daquela sociedade. E a proporcionalidade é a adequação entre fins e meios. Então, normalmente a aplicação de penalidade, a pena, ela tem que ser proporcional à gravidade da infração praticada, nem mais intensa e nem menos intensa. A razoabilidade e a proporcionalidade, nós vamos conversar isso nos blocos seguintes, são uma das limitadoras da discricionariedade administrativa, né? Sempre que a lei prevê a prática do ato com base nessa discricionariedade, ou seja, sempre que a lei regulamenta que essa atuação administrativa ela deve se estruturar nessa razoabilidade e proporcionalidade para escolher aquela conduta que a lei deu a margem de escolha, mas aquela conduta que esteja aceitável judicialmente ou socialmente. Tranquilo? Beleza. Ó, na verdade, pessoal, nós aqui falamos dos princípios que eu considerei mais importantes, a gente não tem que continuar, não dá para continuar falando de princípios, né? Eu preciso pautar aqui
o curso de forma que os pontos mais importantes sejam trabalhados. Então, esses princípios são os mais importantes, são aqueles que eu queria que vocês estudassem. Quando a gente finalizar aqui, a gente no próximo bloco já vai entrar nos poderes e os princípios vão acabar sendo trabalhados também em outros temas, tá certo? Já volto para a gente falar de poderes administrativos. Sai daí não.